Olá, galera do Homeschooling da Sara. A gente vai falar hoje sobre um assunto que Deus colocou no meu coração, porque não é algo que eu fico pensando sobre, sabe? Mas Deus mostrou para mim, e quando Ele começou a falar dessa ideia, colocar essa ideia no meu coração, acabei tendo acesso a um vídeo que falava sobre isso também. Se você acha que o fato de você estar ensinando seu filho em casa, o fato de que você está abdicando, sacrificando a sua vida, tudo, para que o seu filho tenha uma boa aquisição de conhecimento, uma boa base de conhecimentos, para formar a vida dele, que ele vai ser um cristão melhor por causa disso, que ele vai ser uma pessoa muito melhor para a sociedade por causa do homeschooling, está completamente enganada. Porque assim, eu vejo o homeschooling como uma ferramenta, entende? Exemplo, você vai no dentista, o dentista tem que fazer uma limpeza. Ele poderia fazer essa limpeza talvez com prego, mas o prego não é a ferramenta que deve ser usada. O que tem que ser usado é aquele trocinho lá que ele bota que faz um barulho horroroso que ninguém gosta. E a mesma coisa que eu vejo é o homeschooling. Deus ele vai fazer a obra dele. E ele vai conseguir usar um prego magnificamente. Vocês estão entendendo? Mas se você puder ser um instrumento correto, o seu filho vai sofrer menos. Tá entendendo a analogia? Você tá entendendo que eu sei. A alma do seu filho, da minha filha, só vão ser salvas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra via, não tem outra coisa, não tem força do nosso braço que faça com que algo que a gente faça seja maior, mais importante ou significativa do que o sangue que Jesus derramou, do que a obra que Jesus quer fazer nas vidas dos nossos filhos. Então, teve uma época que eu comecei a ficar de uma forma muito orgulhosa, num sentido ruim. Não orgulhosa de que as coisas estão indo bem. Orgulhosa no sentido de, caramba, eu sou a mãe do ano. Ai, que burra, dá 0 pra ela. Porque eu tava olhando para as coisas que eu estava deixando de fazer, sabe? Poxa, eu não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo botar a loja pra frente, porque eu tô com esse tempo todo aqui dedicando a minha filha apenas ao estudo dela, e eu poderia estar colocando ela numa escola e fazer as minhas coisas. Só que aí eu tô fazendo, né, de uma forma muito melhor. Eu sou uma ótima mãe, estou colocando minha filha acima de mim. E ela vai ser maravilhosa, ela vai ser uma cristã perfeita, ela vai ser uma cristã maravilhosa. Porque eu estou ensinando ela assim. Ela vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença na sociedade. Porque a gente está com esse projeto aqui, esse pensamento de ensinar tal coisa e tal coisa para ela. Ela vai ter conhecimentos que a maioria da população não tem, que ela vai estar conseguindo utilizar esses conhecimentos para a melhoria do mundo, da sociedade. E Deus colocou assim, pera. Do que você está falando, minha querida, minha filha, minha amada? Primeiro que você tem que olhar, né? Isso, gente, Deus falando comigo. De que eu deveria olhar para as minhas abdicações não como algo de sacrifício, sabe? Eu não estou sacrificando nada. Deus colocou um homem na minha vida, que é o pai da minha filha, e ele se sacrifica aqui dentro da nossa casa, todo dia, sozinho, sai, né, nesse perigo que é a nossa cidade, sai, vai trabalhar, esquenta a murianga dele, volta e ainda faz as coisas aqui em casa, lava uma louça, cuida da nossa filha, lê uma história para ela, auxilia na matéria ali que eu não consegui fazer no dia, ele vai lá e faz. E Deus me mostrou que, cara, eu coloquei ele na sua vida, você só está podendo fazer isso porque ele está aqui. E ele só está aqui porque eu estou fazendo com que ele esteja aqui. Vocês entenderam? Ou seja, nada é pela força do meu braço, nada é pela minha própria vontade, né? Nem pela vontade do meu marido de que eu fique em casa e cuide da nossa filha. Se ele tem a capacidade hoje de suprir, né, nossa geladeira estar sempre cheia e da gente conseguir pagar ali a escola dela, né, o instituto,
e comprar as folhas para fazer as impressões, dele ter comprado uma impressora, foi porque Deus deu o trabalho para que ele fizesse isso. Então, toda honra e glória a Deus. Nada, nada, nada glorioso vem de mim. Deus, ele falou comigo que eu deveria baixar um pouco a bola e entender que a alma da minha filha só vai ser salva porque ele morreu na cruz. Por mim, por ela, pelo meu marido, por todos nós. Minha filha só vai ser uma ótima cristã, não porque eu estou fazendo devocionais diários com ela, não porque eu estou ensinando que ela ore por cura, que ela ore para ter um sonho bom, para que ela ore para conhecer Jesus. Não é porque eu estou falando as características de Jesus que ela conhece Jesus. A Sara pediu para conhecer Jesus e ele parecia um sonho para ela. Ela viu o rosto dele, ele desenhou o pai dela. Teve um outro sonho que ela pediu para ele que ela queria brincar com ele e ele foi brincar com ela. Teve outro sonho que Deus fez com que ela voasse e ela ficou toda feliz que ela estava voando com Jesus. Então, assim, não é porque eu falo de Jesus que ele está se mostrando para ela. É porque ele ama minha filha. Ele também a criou. Ela é filha dele. Então, se ela conhece Jesus, por mais que tenha o meu intermédio de alguma forma, me ajuda de alguma forma, é Jesus. A graça, né? A honra dela ter esse conhecimento, esse relacionamento com Jesus, não é minha, é dele próprio. Então, se a gente acha que pelo fato de estarmos fazendo coisas, deixando de fazer outras coisas, para que nossos filhos tenham uma boa educação, tenham uma boa formação, e por causa dessas coisas que deixamos de fazer ou fizemos, as almas deles serão salvas, tem uma péssima notícia para dar pra gente. Essa notícia veio primeiro para mim, deu 3 bofetadas e agora eu tô passando para vocês, espero que sirva aí. Se não servir, amiga, você tá anos-luz na minha frente, porque você não é uma pessoa orgulhosa. Eu tenho que lutar contra o meu orgulho de vez em quando. Sempre, né? Todo dia. Eu sei que às vezes faz pelos vídeos, né? A gente edita para que fique de uma forma que não fique maçante. A gente, obviamente, vai pontuar as coisas boas. Mas tem dia que a Sara não quer estudar. Tem dia que ela só quer estudar natureza, que é a matéria preferida dela. Por mais que ela seja ótima em linguagem. Então, por mais que ela tenha essa facilidade em linguagens, tem dia que ela não quer ler de jeito nenhum. Então, nós temos que pedir sabedoria para Deus para que Ele nos conduza nas melhores decisões, porque às vezes o que é ótimo, porque o homeschooling é ótimo, é maravilhoso, pode se tornar algo maçante, que atrapalha inclusive o aprendizado, porque você não está sabendo lidar com as coisas, organizar as coisas, colocar os estudos num horário que seja melhor para os seus filhos. Tem muita gente que fica muito perdida com relação ao currículo. Ai, meu Deus, mas o currículo da Charlotte Mason é incrível. O currículo clássico, a questão dele da formação, da instrução mesmo, de fato, da retórica da criança, conseguir ter uma compreensão maior das coisas e conseguir argumentar, e o vocabulário dela é maior, etc. E eu estou na dúvida de qual uso. E às vezes você pedindo sabedoria para Deus, que foi o que a gente fez, a gente escolheu pelo currículo clássico, porque eu acho que abrange mais coisas, e abrange coisas que são mais importantes, especialmente no método, só que a gente aplica coisas também, por exemplo, do método da Charlotte Mason. A gente aplica o horário, que a Charlotte Mason fala que é o ideal, que é o horário da manhã, logo após do de jejum, porque no horário da tarde tem a maior refeição do dia, e aí a questão do sistema digestivo faz com que a criança fique um pouco mais agitada, presta um pouco menos de atenção, e a Sara ainda é aquela criança que tem a sonequinha da tarde, na maioria dos dias, então ela consegue absorver mais os conteúdos na parte da manhã. Mas, apesar de estarmos usando coisas da Charlotte Mason, o nosso currículo é o currículo clássico, que ele é o melhor, na minha opinião, claramente. Se você usa o da Charlotte Mason, beijinho, que eu também acho muito maneiro. Eu não acho que deve ser uma competição, sabe? O Charlotte Mason, clássico, Montessori, etc. Não tem que ter briga.
Eu acho que nós precisamos olhar para os nossos filhos, aplicar o que funciona melhor para eles, para a gente, e pegar o que for interessante ou aplicável durante a vida escolar inteira do seu filho, ou naquele momento específico dos outros métodos. Para isso você tem que buscar conhecimento também, que entra em outro ponto. Eu, Sabrina, sou aqui entrando aqui com os meus pecados, né, os meus problemas. Senhor, me ajuda. Não vou falar que eu sou, porque eu já não vou jogar essa profecia para mim. Mas eu era uma pessoa, eu tendo a ser uma pessoa com uma falta de organização enorme. Então eu mudo os horários o tempo todo, eu faço uma bagunça, gente, que eu não sei como eu consigo bagunçar as coisas, eu sou pior que criança. Eu bagunço as coisas de uma forma muito rápida, sabe? Eu não sei, não entendo. E fazendo homeschooling, eu tô me policiando, eu tô prestando mais atenção, eu tô mantendo uma rotina de organização da casa, de limpeza da casa, inclusive, para que eu consiga ter esse tempo maior com a Sara e não passe o dia inteiro limpando a casa e no final do dia ver a casa toda bagunçada ainda. Então, a gente tem que se consertar. Nós, como pais, nós temos que estarmos, antes de olhar para as crianças, a gente tem que olhar para si, avaliar, fazer uma autoavaliação, né? E ver o que está ruim, o que a gente precisa melhorar, seja para dar o exemplo, seja para que aquilo funcione de fato, de uma forma que seja bom para todo mundo. E eu estava vendo que a minha desorganização, ela estava atrapalhando, e atrapalhando muito. E talvez para quem é organizado como meu marido, que ele é super organizado, minha mãe também é muito organizada, por exemplo, eles olhem para esse ponto e falam, meu Deus, mas é só não fazer bagunça. O miserável é um gênio! É só você terminou de usar o copo, você lava o copo. É só você, sei lá, tirou a roupa, já leva pro cesto de roupa lá fora, que é para onde você vai lavar a roupa. Mas na minha cabeça isso é muito difícil. Então eu tive que criar alguns padrões para facilitar a minha rotina, entende? Eu acho que só uma pessoa que é desorganizada entende a dificuldade de começar a pensar mais estrategicamente nas coisas para mantê-las organizadas e manter essa rotina por um bom tempo, porque é difícil. A gente parece que toda hora muda as coisas na minha cabeça, eu não sei explicar. Mas eu tô lidando com isso, tô tratando isso e eu sei que em breve isso tudo vai mudar, né? Eu não vou mais ter que lutar, isso vai ser algo natural meu. Eu vou ser uma pessoa extremamente organizada. E cada dia que passa eu estou dando passos, né, para que isso aconteça. Eu estou mais próxima do que eu quero ser. Então, se você é uma pessoa que não gosta de se autoavaliar e se consertar, que você só vê problema nos outros, o homeschooling também não é para você, tá? Porque às vezes você vai ver que você está pecando na falta de domínio próprio, você está extremamente sem paciência, irritada, vendo problema só nos outros, é o seu filho que está preguiçoso, não você que está demorando a começar a estudar, não você que, em vez de já separar o material todinho do dia, exatamente na página que tem que fazer, ver se vai precisar de uma tesoura, separar, se tem recorte, você vai separar uma tesoura, se tem colagem, separa logo a cola, tem pintura, separa logo o estojo. Hoje a gente vai ter que lidar com Lego, separa logo o Lego, não deixa para depois que você está na mesa e a criança já está fazendo, você, meu Deus, tem que recortar isso aqui, cadê a tesoura? Não sei. Não vai dar certo, você vai se estressar, você vai estressar sua criança e você não vai ter uma boa experiência. A boa experiência do homeschooling, ele depende única e exclusivamente de nós, pais, de como a gente consegue aplicar isso e de como a gente tem paciência também para os nossos filhos, porque mesmo que a criança seja bem agitada, se você tem paciência, você vai conseguir lidar e contornar essas coisas e a criança vai conseguir se levar as coisas de uma forma melhor, né? Ela vai conseguir aprender, vai conseguir entender a rotina, com o tempo ela já vai estar conseguindo fazer aquilo de forma mais tranquila. Mas é isso, é consistência e entender o que você precisa fazer e fazer para que tudo dê certo no final. Outro ponto, é preciso largar, né? Eu sei que eu falei da questão aqui de limpeza, de organização, aliás, mas vai ter dias que você vai precisar entender que não deu para botar aquela roupa que estava seca na corda pro armário, porque você fez as contas de quanto ia demorar
e você viu que passar o pano na casa, passar uma vassoura, um pano na casa, limpar a mesa, limpar o balcão e outras coisas que talvez sejam uma prioridade naquele dia, precisam ser feitas antes disso. E você vai ter que ficar com a cabeça tranquila, entendendo que você abriu mão de guardar a roupa que estava na corda, por mais que seja 10 minutos, sabe? De tirar, dobrar, separar cada coisa, botar na parte de todos os familiares que moram na casa. Você teve que abrir mão daqueles 10 minutos porque às vezes o seu sugar estava pingando gordura e você precisa limpar. Não tem como ficar mais um dia com aquele sugar daquele jeito. Ou que você precisava tirar as lâmpadas e limpar as coisinhas em volta e etc. É entender o que é prioridade no seu dia, saber também enxergar realmente o que é prioridade, para você não colocar outras coisas e se estressar depois, e abrir mão do que for preciso abrir mão e ficar com a consciência tranquila, ok? E por isso também que é muito importante que todos que moram juntos concordem com o homeschooling, porque para a mamãe estar fazendo homeschooling, ela precisa estar em casa. Se ela está em casa, ela não está trabalhando fora. Pode ser que ela consiga trabalhar dentro de casa igual eu estava conseguindo, pode ser que ela não consiga, como eu não estou conseguindo agora, e não esteja entrando dinheiro. E a outra parte, se ela não concordar, ela vai se sentir extremamente sobrecarregada com essa tarefa delegada somente para ela, de colocar dinheiro dentro de casa. Ou pode ser que você tenha um dia extremamente cheio de coisa, estressante, e que você tenha feito bastante coisa e a outra pessoa vai chegar e, cara, tem louça na pia? E a pessoa não viu que o banheiro tá limpo, lavadinho, os vidros do blindex estão brilhando, que o chão tá cheiroso, sem um cisco, que a criança tá limpa, cheirosa, bem alimentada, que os quartos estão limpos, só tá olhando para a pia que tá suja. Se você tem uma pessoa que não é seu parceiro de verdade, e não digo não, é o meu esposo, mas se o seu esposo não é o seu parceiro, se ele não entrou com você no homeschooling, provavelmente vocês vão ter atrito relacionados a isso. Tem dias difíceis, tem dias que a gente fica na dúvida de será que eu consigo mesmo? Será que, sabe, às vezes a gente sabe de alguém que está ganhando dinheiro e alguém que está trabalhando em algo que a gente queria trabalhar e a gente começa a crescer no nosso coração aquela vontade de, poxa, eu queria estar ganhando dinheiro também. Eu queria estar trabalhando também, estar sendo alguém além de mãe. E se o seu esposo, o seu companheiro, não é uma pessoa que está contigo nessa decisão, ele vai falar, abandona tudo, deixa esse homeschooling voar pelos ares, coloca na escola e partiu o trabalho, entendeu? Ou então vai chegar achando que você tem que ser a mãe polvo de 9 mãos e enquanto você estuda com a criança, uma mão tá lavando a louça, outra mão tá varrendo, outra mão tá passando pano, outra tá tirando pó e tudo certo. Você não pode deixar nada para trás, você tem que dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Então, se você não tem um parceiro que realmente é seu companheiro, quem mora com você, se não realmente está fechado com você nessa decisão, dá para fazer, mas vai ser mais difícil, você vai ter que ter mais convicção ainda dessa escolha, porque nos dias difíceis, se você não tiver quem te mostra as coisas, os benefícios, os progressos, para que você relembre, né, o porquê você tomou essa decisão, provavelmente você vai largar de mão. Mas com relação ao homeschooling sem romantismo, é isso. É compreender que a gente vai dar o nosso melhor, que vão ter dias maravilhosos, que ao final da semana, por exemplo, a gente vai olhar para trás, a gente vai ver o progresso e aquilo ali já vai aquecer o nosso coração e já vai dar sentido, já vai ilustrar, né, os resultados das metas que a gente tinha, do porquê que a gente tomou aquela decisão. Mas terão dias difíceis, terão dias que nossos filhos serão desafiadores, que a gente vai ter que pensar 1000 coisas, que a gente vai ter que contar até 1000, vai ter que se recentralizar sozinhas. Nós teremos que colocar as nossas cabeças em ordem, sabe? Sem um fator externo, somente confiando em Deus. E falando em confiar em Deus, eu acho que
para o homeschooling ser bem feito de verdade, ele é o ponto central. Por mais que tenha pessoas, né? Inclusive eu conheço pessoas que fazem o John Knox que não são cristãos. Eles até pulam o devocional. E obviamente tem, né, os benefícios. Ainda assim tá 10 vezes melhor do que uma escola normal, até uma escola paga, boa. O homeschooling tá muito à frente. Mas se você não coloca Deus, eu acho que falta o principal, falta a pedra angular, entende? Falta o que move o mundo, falta o que move tudo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem gente falando que tá na John Knox e mandando também os comentários, né, do que tá achando, e até agora eu não vi ninguém falando mal, gente. Só gente elogiando. Eu falei pra vocês que vale a pena, não falei. Gente, eu acho que é 1.400, 1.500 que a gente pagou. Não lembro, que já tem uns 4, 5 meses e quem passou o cartão foi meu marido. Mas, cara, vale muito a pena. Uma escola mais ou menos aqui perto de casa tá 500 e pouco. Uma escola mais ou menos, mas mais para mais, tá 860. E uma escola que não é que seja, nossa, que top de escola nem nada, mas é uma escola que tem outras atividades, que tem balé e tal, tá mais de R$1.000. E, poxa, pagar 1.500 no ano, né, 100 e pouquinho por mês, com tanto de conteúdo que tem, vocês veem, eu não sei tocar piano, mas com base nas coisas que a gente está aprendendo, por exemplo, na parte de músicas que está lá disponível no Telegram da tutoria, tem lá uma apostila de música. A Sara tá aprendendo sozinha assim, eu tô ensinando um pouquinho porque eu vejo para ensinar. Aprendendo a tocar, parabéns para você. E eu não sou professora de piano. Entendeu? Entende? Então, assim, é muita atividade bacana. Eu acho que também é uma forma de você estar fazendo algo com seu filho, criando memórias tanto para você quanto para eles. E que não são só memórias de brincadeiras, porque também tem. Não são só memórias engraçadas, porque na parte, por exemplo, da educação física, né, da ginástica, da John Knox, tem uma parte lá que bota assim umas linhas e tem que ficar pulando assim, e nossa, eu e a Sara a gente ri tanto, porque ela faz direitinho, eu faço tudo cagado, eu erro e ela ri de mim, e aquilo é gostoso, gente, é gostoso ter a criança naquela conexão com você, sabe, é gostoso, é algo incrível, ver essa conexão, sabe, esse carinho que a criança tá vendo, que a gente tá tendo com ela. Nossos filhos, eles estão com uma riqueza que eu acho que nem a gente consegue receber essa riqueza toda em outro lugar. E nossos filhos verão isso lá no futuro, sabe? Eu acho que a gente está facilitando de alguma forma o agir de Deus. A gente está fazendo com que nossos filhos entendam mais a palavra, tenham mais conhecimento, de que eles tenham um entendimento não só da palavra de Deus, mas do mundo, uma sensibilidade, ao mesmo tempo uma força resolutiva, uma vontade de resolver as coisas que são possíveis. E eu sei que, assim, essa geração, né, que está crescendo hoje de famílias educadoras, essa geração de crianças homeschoolers, elas serão cruciais para a nossa sociedade no futuro. Eu sei que elas serão crianças mais resilientes, que serão crianças mais fortes, e eu sei que elas farão muita diferença. E eu oro desde quando a Sara nasceu, para que ela seja separada dentro dessa geração dela, para que ela faça diferença nas nações. E eu sei que o homeschooling, ele é um pequeno instrumento disso. E eu me coloco à disposição de Deus para que Ele me use, para que ela consiga se desenvolver melhor, sabe? Eu realmente estou muito feliz. Eu espero que você, caso você tenha aí, esteja na dúvida se pratica o homeschooling ou não, especialmente para você que ainda nem colocou
a criança para estudar, em algum lugar não colocou o seu filho para estudar, numa escola, que eu acho que é mais fácil ainda, começa e a gente conversa aí no caminho, começa. Se precisarem de alguma ajuda, podem mandar aqui, tem pouco seguidor, então eu consigo responder todo mundo e bem rapidinho, consigo trocar ideia. Quem quiser me chamar lá no Instagram, apesar de que eu fico mais aqui no YouTube mesmo, pode me chamar lá também, que dá para mandar áudio e tudo. E eu fico muito feliz de poder ajudar vocês. Muito feliz mesmo.